Olá, Camarote 21 no ar, seja muito bem-vindo. Começa o programa que deixa você ligado em tudo que está rolando na cena artística e cultural aqui da Europa. Esses são os temas de hoje. O rei do pop em exposição, como Michael Jackson, inspirou a arte contemporânea. Obras-primas vão parar na rua. Pintor espanhol reproduz clássicos da arte pelos muros da Andaluzia. E conheça Matera, na Itália, capital europeia da cultura de 2019. Que ele fez história na música, na dança, na performance, isso dispensa comentários. Mas você sabia que o rei do pop marcou também a história da arte contemporânea, não como artista, mas como fonte de inspiração? É o que mostra uma exposição no Grand Palais, em Paris. 2019 marca os 500 anos de morte de Leonardo da Vinci e uma série de atrações inspiradas no grande mestre se espalha pela Europa, entre elas a instalação Gigantes do Renascimento em Leipzig, no leste da Alemanha. O espetáculo multimídia exibe animações de obras de Da Vinci, além de Rafael e Michelangelo, que são projetadas em superfícies de 8 metros de altura. Contemplar antigos mestres com um olhar contemporâneo. A exposição Os Gigantes do Renascimento apresenta as obras mais famosas de Rafael, Michelangelo e Leonardo da Vinci de forma diferente, digitalizadas com efeitos de animação e trilha sonora. Um projeto do espaço Kunstkraftwerk em Leipzig, em parceria com o videoartista italiano Gianfranco Iannuzzi. O Renascimento foi um movimento de renovação na história da arte, em que se passou da representação religiosa para a mundana. E com o afresco, técnica de pintura com pigmentos diluídos sobre o gesso ainda úmido, as pinturas puderam ser incorporadas na arquitetura. Nossa instalação é uma homenagem a este grande movimento artístico. O show multimídia usa a técnica de arte imersiva. 24 projetores ampliam as imagens em 8 metros de altura, deixando até mesmo as menores pinceladas visíveis. Eu acho que esse tipo de interação entre vídeo e som é algo novo, assim como a fotografia e o cinema foram um dia. Eles também foram se desenvolvendo e mudando a nossa percepção. Não é apenas visual, mas audiovisual. Visiva, auditiva. E a música desempenha um papel central na exposição. Luca Longobardi selecionou as composições e criou novos arranjos. Eu trabalho bastante com o formato digital no computador, mas também com instrumentistas ao vivo. Uma das músicas da exposição foi composta por mim para uma orquestra, mas para a instalação ela foi interpretada apenas por um quarteto de cordas e uma orquestra digital. Ainda assim, o que se escuta parece ser uma grande orquestra tocando ao vivo em uma igreja. O Renascimento marcou o surgimento de uma nova mentalidade. Mudou para sempre o conceito que o ser humano tinha de si mesmo e do mundo. As obras de Rafael, Michelangelo e principalmente Leonardo da Vinci contribuíram muito para isso. Da Vinci é considerado um dos gênios mais célebres de todos os tempos. Leonardo sempre foi um visionário. Ele previu coisas que só foram inventadas anos depois e consideradas inovadoras. Acho que se Da Vinci vivesse nos dias de hoje, ele teria criado muitas invenções digitais. Provavelmente você entraria nessa sala e veria um holograma de uma nova máquina voadora. Uma forma intensa de se conectar aos grandes mestres. Leonardo da Vinci, Rafael, Michelangelo,
Gigantes do Renascimento fica em cartaz até o final de 2019 no espaço Kunstkraftwerk em Leipzig. Um artista especializado na arte alheia, mas não de qualquer um, e sim em obras de antigos mestres. O espanhol Julio Anaya estudou a fundo os clássicos da arte. Mais tarde entrou em contato com a arte de rua. E desde então, os muros da Andaluzia vêm ganhando um visual bem diferente. Quando Caspar David Friedrich pintou a tela Dois Homens Contemplando a Lua, em 1819, provavelmente não imaginava que 200 anos depois uma cópia da sua pintura iria colorir um muro no sul da Espanha. O que está dando mais trabalho é o céu. Tenho que fazer uma transição muito sutil para que se entenda que é o céu. Se não consigo fazer a transição do mais claro para o mais escuro, não dá para entender muito bem a imagem. Julio Anaya vive e trabalha em Málaga e é especialista em copiar quadros de antigos mestres como Monet, Rembrandt e Gauguin. O artista espanhol pinta diretamente sobre muros de lugares remotos ou abandonados. No porto de Málaga, esta obra de Emílio Ocon e Rivas se transforma numa janela para o mar. Eu costumava trabalhar no meu ateliê até que um dia um amigo grafiteiro me convidou para fazer arte de rua com ele. Foi assim que comecei a pintar no espaço urbano. E como não faço grafite, pinto as telas que faria no ateliê. Gostei tanto dessa relação da obra de arte com o entorno que decidi continuar. Cada pintura leva cerca de 6 horas para ficar pronta. 4 só para fazer a moldura. Usando uma técnica de sobreposição de cores e sombras, a imagem parece tridimensional. Dois Homens Contemplando a Lua, de Caspar David Friedrich, é uma das obras mais representativas do romantismo alemão. Depois de pronto, a imagem vai para as mídias sociais de Julio. Na cena da pintura, duas pessoas próximas a uma árvore observam a lua. Achei pertinente fazer aqui porque ao fundo dá para ver uma colina com árvores, oliveiras no caso, que são muito características desta região. Mas achar as obras de Julio não é tão fácil assim. Os locais de exposição estão espalhados sempre em algum lugar no meio do nada. A ideia de Julio é reinterpretar pinturas centenárias. Assim, a jovem adormecida de Johannes Vermeer foi parar próxima a uma rodovia. Tenho interesse na relação entre o espaço abandonado e a obra de arte, um objeto de grande valor. Essa descontextualização, ou seja, tirar a obra de um lugar que a protege e a perpetua, como um museu, e colocá-la em um local completamente diferente, isso me interessa muito. Uma descontextualização que tem agradado o mundo da arte. Recentemente, Julio foi convidado para uma exposição em Chemnitz, na Alemanha, onde reproduziu 5 obras de arte em prédios abandonados. Entre elas, quadros de Caspar David Friedrich e Edgar Degas. Julio estudou na Academia de Artes de Málaga, mas ele não faz criações próprias. Desde a infância, prefere mergulhar no mundo dos grandes pintores dos séculos passados. Já aos 6 anos de idade, participou de uma academia de artes para crianças. Um dos professores da época o inspira até hoje. Ele me deu um presente e na caixa escreveu: "As cores são sons que não podemos ouvir, e sons são cores que não podemos ver. Julio, faça música com a pintura." Isso é algo que levo comigo. O Camarote vai a um rápido intervalo, logo mais a gente volta.
Camarote 21 de volta aqui nos estúdios da DW, na Alemanha. E esse segundo bloco vem fazendo barulho. O suíço Jean Tinguely foi um dos grandes nomes da arte cinética. Combinando pesquisa estética e experimentos físicos, ele criou, por exemplo, o que chamou de esculturas sonoras. Mecanismos que transformam movimentos em música, por assim dizer. Uma dessas esculturas é a Meta Harmonie 2. Após passar os últimos 2 anos desativada, a escultura acaba de ser restaurada e está funcionando em alto e bom som. E já que enveredamos por este viés mais lúdico da arte, falemos de Simon Pfeffer, um artista alemão que consegue transformar tudo em performance. Anualmente, a União Europeia nomeia 2 cidades como capitais da cultura. Ao longo de um ano, os locais escolhidos oferecem uma ampla programação que mobiliza turistas e engaja a população local, promovendo o intercâmbio cultural. Em 2019, a honra cabe a Plovdiv, na Bulgária, e é uma cidade impressionante que nós vamos conhecer agora, Matera, no sul da Itália. Um desfile de fanfarras toma as ruas de Matera, na Itália, tudo para comemorar o ano da cidade como capital europeia da cultura. Reunindo músicos de várias cidades italianas e até de outros países, como a Noruega, a festa é mesmo multicultural. No repertório, a famosa composição de Beethoven faz as honras da festa. É o nosso hino, o hino desta festa da Europa de todos os povos. Neste festival, os cidadãos de Matera finalmente se sentem protagonistas. Tanto os jovens quanto os mais velhos estão envolvidos no evento. Uma pequena cidade com uma grande história que remonta à Idade da Pedra. Ao pôr do sol, a Piazza Duomo, a Praça da Catedral, se destaca. Nela, uma figura flutuante convida o público a sonhar. Ela simboliza a esperança da cidade por um futuro brilhante. O artista conceitual francês Florian Herin é um dos convidados para participar do desfile. Ele conduz pela cidade figuras gigantes em forma de cavalo. Cada artista faz a sua própria fantasia. Depois só fazemos alguns ajustes e ensaios. Como estamos sempre em lugares diferentes, temos que estar preparados para tudo. Paolo Veri é diretor da Fundação Matera Basilicata 2019, responsável pela programação da Capital Europeia da Cultura. Assim como uma mãe acha todos os seus filhos lindos, eu gosto de todos os projetos. Mas se for para destacar um deles, recomendo os eventos em torno da figura do poeta Dante Alighieri, que estamos organizando em parceria com a cidade de Ravenna. Isso porque é um dos eventos com maior participação dos cidadãos. Uma característica do nosso programa cultural em 2019 são as criações em conjunto. Matera, com cerca de 60 mil habitantes, ainda não é uma cidade muito turística. Até a década de 50, muitas pessoas viviam em cavernas escavadas na pedra, com pouca infraestrutura. A cidade era considerada uma vergonha nacional. Mas em 1993, o Sassi de Matera, centro histórico da cidade repleto de casas caverna, foi classificado como Patrimônio Mundial pela Unesco. Desde então, algumas das antigas cavernas foram transformadas em hotéis luxuosos. No ano como capital europeia da cultura, as rochas da cidade viram tela para os artistas. Este é um retrato abstrato do político Palmiro Togliatti, que tem história com a cidade. No dia 1º de abril de 1946, ele veio a Matera para um comício e descreveu a cidade como vergonha nacional.
Já o artista Alfredo Piri foca o trabalho no sistema de cisternas subterrâneas de Matera. Me interessa muito a ação do tempo. O fato é que quando o público visita uma obra como essa, ele também a modifica. Come questa, lo spettatore contribuisce a modificarla. Em uma igreja, as figuras africanas da artista brasileira Louise Manzon abordam o tema migração. As esculturas são feitas de pregos e materiais da região. Somos o que somos hoje graças a todo esse movimento de migração. Sempre foi assim e sempre será. E com esse belo encontro de culturas, Matera dá início às comemorações como Capital Europeia da Cultura de 2019. A nossa produção já está preparando uma viagem a outra capital europeia da cultura de 2019, claro. Em breve você fica sabendo tudo sobre Plovdiv aqui no Camarote 21. O programa de hoje fica por aqui, mas na semana que vem a gente volta. Enquanto isso, você pode acompanhar a gente no YouTube e no Instagram da DW Brasil. Nos vemos no próximo Camarote 21. Até lá!